Olá! Mais uma vez juntos no curso EAD, Atendimento Educacional Especializado do Estudante com Deficiência Intelectual. Neste módulo, iremos trabalhar a neuroplasticidade, reabilitação e educação do estudante com déficit intelectual. Neste sentido, vamos fazer uma reflexão sobre o cérebro. O cérebro, ele possui inúmeras funções. Também tem cerca de 100 bilhões de neurônios como estrutura básica para seu funcionamento, onde as suas atividades cerebrais se dá pela transmissão de sinais elétricos entre os neurônios. Nós vamos ver também que ele é um órgão complexo, responsável por coordenar muitas informações vindas dos sentidos, sistema imunológico e também das emoções. E ele é formado por uma substância cinzenta, que contém o corpo celular do neurônio e também é o local do processamento neural mais sofisticado e distinto. É uma fina camada, a mais externa do cérebro, dos vertebrados, que possui uma espessura que pode variar de 1 a 4 milímetros. Os neurônios, ao qual nós vimos, que está todo nesse revestimento, também é chamado de células nervosas. São as células mais conhecidas do sistema nervoso. São responsáveis pela condução dos impulsos nervosos e apresentam como partes principais o corpo celular, os dendritos e os axônios. No córtex cerebral, que irão chegando os impulsos produzidos pelas vias da sensibilidade e onde elas são interpretadas. É ainda no córtex que saem os impulsos nervosos que iniciam e comandam os movimentos voluntários. Nós vamos ver também que o córtex cerebral ele é um centro de atendimento e da razão, responsável pela memória, percepção e linguagem. Essas importantes regiões possuem funções que nos ajudam a compreender como são os processos mentais, que colaboram, por exemplo, no nosso caso, na aquisição do processo de aprendizagem. Vamos ver também que essa estrutura do córtex cerebral ela é também responsável pelo centro de controle do movimento e das emoções. Do movimento, nós vamos ver o sono, a fome, a sede e quase todas as atividades vitais necessárias à sobrevivência. As emoções, como o amor, o ódio, o medo, a ira, a alegria, também são controlados por este órgão, ligado à capacidade cognitiva e afetiva do ser humano. Os processos neurológicos para a aprendizagem, eles vão se dar, vamos refletir nesse sentido da aprendizagem agora. O processo de aprender ele vai envolver um conjunto de funções cognitivas altamente complexos, que estão em desenvolvimento. O cérebro, em desenvolvimento, ele recebe estimulação complexas e sistemáticas no ambiente escolar que aprimora as funções cognitivas dentro de um mecanismo de retroalimentação. Olha só a importância da escola neste viés. A criança que recebe estimulação cognitiva no ambiente escolar de forma adequada ao seu nível de desenvolvimento, ampliarão as capacidades de desenvolver problemas de formas mais eficientes e adaptativas. Olha que interessante que é toda a nossa estrutura cerebral. A partir dessa relação entre educação e estimulação cognitiva, é possível fazer um paralelo entre ambas. Nós vamos ver, então, que o processo de escolarização para o estudante com deficiência intelectual é um poderoso mecanismo para potencializar o seu desenvolvimento neurocognitivo. Desenvolvimento este que traz funções que estão deficientes, passa a estimular, fazendo com que criem-se ramificações. E essas partes com a deficiência conseguem, através da estimulação, suprir algumas situações. Importante é o estímulo e o ensino intencional, sempre lembrando disso. Nada que foge do contexto do aluno. Então, nós vamos refletir por que vai acontecer isso quando esse aluno recebe esse estímulo. Ele vai aprender, mesmo que nós percebamos que existe uma deficiência, né? Existe uma dificuldade aparente ali.
Nós vamos falar da neuroplasticidade. Mas o que é essa neuroplasticidade, então? Ela é a capacidade do cérebro em desenvolver novas conexões sinápticas entre os neurônios, a partir da experiência e do comportamento do indivíduo. A plasticidade neuronal, ela vai permitir que uma determinada função do sistema nervoso central possa ser desenvolvida em outro local do cérebro, como resultado de aprendizagem e do treinamento propriamente dito. Isso quem nos traz é Maria Alice Fontes. Também nós vamos perceber que essa plasticidade ela é essencial para o desenvolvimento da aprendizagem. Ambas vão caminhar juntos. Nesse sentido, os professores eles precisam conhecer esses conceitos para poderem mediar corretamente e com significado a relação da criança com o meio. Compreendendo a plasticidade neuronal, o professor ele poderá ajudar o seu aluno ao quê? Olha que interessante os pontos aqui. O professor vai poder ajudar este aluno a planejar a sua conduta, selecionar adequadamente os estímulos, separar os aspectos relevantes dos irrelevantes para a execução de uma atividade, desenvolverem habilidades e competências. A partir do momento que eu conheço o meu aluno e vejo do que ele é capaz e do que ele não consegue, até onde ele vai. Refletindo sobre a neuroplasticidade no contexto escolar, em estudantes com deficiência intelectual, entende-se que existe a real possibilidade do professor ensinar e o estudante aprender. Porém, o recurso e metodologia, elas devem ser diferenciadas sempre, focando no potencial deste aluno. Diferentes estratégias pedagógicas, preferencialmente multissensoriais e que sejam de acordo com a realidade dos estudantes, devem ser inseridas no contexto escolar, favorecendo sempre a aprendizagem significativa. Nós vamos ver então que esse estudante com déficit intelectual, eles podem apresentar alguns pontos com maiores dificuldades, ao qual o professor ele precisa observar, refletir, conhecer esse aluno. Nós vamos perceber que ele vai apresentar uma conduta desplanificada. Que é isso, professora? Vamos ver aqui. A conduta desplanificada, ela é o quê? Quando este aluno ele não sabe como começar uma atividade, ele tem dificuldade de iniciar uma atividade. Ele não sabe como organizar seus materiais. Ele precisa de direcionamento, de mediação. Ele necessita que as ordens, as determinações em sala sejam fracionadas para que sejam compreendidas, porque ele compreende de forma mais lenta. Nós vamos ver também a manifestação de impulsividade por parte desses alunos. Eles agem sem pensar, eles têm dificuldade com a linguagem compreensiva, pois não prestam atenção nos comandos verbais. Eles não mantêm o foco de atenção por período longo. Olha a importância das atividades em espaços pequenos, espaços curtos, para que eles possam desenvolver. Agora nós vamos ver também que eles vão demonstrar a incapacidade de selecionar adequadamente os estímulos. Olha só, dificuldade em abstrair conceitos, dificuldades em estabelecer relações, dificuldades em generalizar e muitas vezes de criar um diálogo. E isso vai estar presente na criança que apresentar no estudante que apresentar essa deficiência intelectual. Nestes aspectos, uma mediação adequada, ela pode contribuir sim para o aprendizado. Contudo, o mediador, o professor, o auxiliar de turma, o professor de sala regular, de sala de recurso, ele tem que conhecer bem esse estudante, pois uma pessoa com deficiência, ela não pode ser subentendida, ela precisa ser entendida. Isso é a chave, esse é o segredo do trabalho de inclusão. Entender esse estudante significa conhecer a fundo o quê? Como é seu esquema de pensamento? Como ele funciona? Quais estratégias utiliza para executar uma atividade? E qual é o seu estilo de aprendizagem? Como ele interage com o meio? São informações que eu preciso conhecer do meu aluno.
O processo de aprender, ele sempre estará ligado com as ativações das sinapses. Olha aí a neurologia entrando, os neurônios fazendo esse movimento todo. E aí eu vou falar da plasticidade, porque a partir do momento que eu estimulo, eu vou forçar que esse aluno encontre caminhos para se desenvolver. E quando falamos nesse desenvolvimento, nós vamos nos voltar agora no processo de plasticidade cerebral. É nesse sentido que se dá os caminhos quando o aluno é estimulado e essas suas conexões neuronais são obrigadas a se ramificarem, buscarem outro caminho. Então vamos entender um pouco melhor o que é então essa plasticidade cerebral. É a capacidade que o cérebro tem de mudar ao longo da vida. É a capacidade adaptativa do sistema nervoso central. É a habilidade para modificar a organização estrutural e funcional em resposta a experiências, ou seja, aos estímulos externos. Assim, essa plasticidade neuronal ela vai acontecer em 3 instâncias. Quando nos desenvolvemos, do bebê, da criança, adolescente, adulto e senioridade. Quando aprendemos, somos capazes de aprender até o último suspiro de vida, ou seja, do nascimento até a velhice, e mediante um dano, um derrame ou outro tipo de lesão. O cérebro, ele muda fisiologicamente e funcionalmente. Nós temos aí no slide a imagem das conexões neuronais, né? Como se dá o estímulo, como que ele recebe todo esse processo de estímulo, de resposta e as conexões neuronais. Então, aí se dá nessas ramificações, o estímulo vai auxiliar que essa criança consiga se desenvolver a nível cognitivo, comportamental e dentro do seu contexto emocional. A neuroplasticidade, ela tem uma capacidade no sistema nervoso central de alterar o funcionamento do sistema motor e perceptivo, baseado em mudanças no ambiente. Ela também vai nos trazer aí que está ligada a uma capacidade do cérebro de formar novas conexões, como nós vimos lá no slide anterior, os neurônios. E o aprendizado está diretamente ligado ao número de conexões que formamos. Cada neurônio ele tem inúmeras conexões. As novas conexões são realizadas a todo momento, até o fim da vida. Sempre vai haver as conexões. Esse slide ele vai trazer a informação de como que se dá o aumento das ligações dendríticas por meio de estímulo. Olha o primeiro slide. Nós temos 3 neurônios, porque nós vemos a base, 3 neurônios. Num segundo momento, depois de um estímulo, vamos olhar que permanecem os 3 neurônios, mas olha como deu uma aumentada nas ramificações. E num terceiro momento, já passado um tempo, vocês vão ver bem no slide, quanto de estímulo ele recebeu e o quanto de caminhos ele buscou para dar uma resposta. Então, a neuroplasticidade, ela realiza o aprimoramento de funções cognitivas a partir de programas de intervenções. Estimulação cognitiva, nós vamos chamar aqui, que pode ser entendida como a capacidade do cérebro de alterar suas estruturas e funções através de ganhos adquiridos pelo processo de aprendizagem. O intuito da estimulação cognitiva é potencializar as capacidades cognitivas dos indivíduos em que estas funções ainda estejam mantidas, ou pelo contrário, que é o caso nosso o porquê estarmos estudando e compreendendo todo esse sistema cerebral, que estejam de alguma forma comprometida, como é o caso dos nossos alunos com déficit intelectual. A estimulação cognitiva, então, ela nos traz a proposta de uma reabilitação cognitiva por meio de quem? Dessa estimulação cognitiva, que vai orientar-se para o desenvolvimento de capacidades comprometidas em indivíduos que apresentam déficits, para que estes consigam alcançar um bom desempenho em 3 níveis fundamentais: físico, psíquico e emocional. Olha a importância aí da estimulação cognitiva
tendo em mente a plasticidade neuronal. Qualquer tipo de intervenção que não seja farmacológica, que pretende estimular vários domínios cognitivos, como a memória, a atenção, a concentração, a percepção, o raciocínio, o pensamento, a imaginação, a linguagem, a capacidade visoespacial e a associação de ideias, ela está envolvida na estimulação cognitiva. Isso é bem esclarecido. E para que vocês entendam, é importante que façam a leitura dos artigos que está na plataforma. Os artigos vai complementar. Aqui nós estamos passando de forma muito rápida alguns pontos e conceitos para que vocês compreendam. Importante se faz que leiam, estudem os artigos que estão colocados na plataforma e assistam os vídeos. Muito importante também, interessante. O desafio dentro dessa reabilitação, essa estimulação cognitiva para que haja esse processo todo, o desafio é fazer tudo aquilo que contraria as rotinas, obrigando o cérebro a um trabalho adicional. É um exemplo aqui. Vamos pensar nesse sentido para entender, nós possamos entender melhor o que é essa estimulação e essa neuroplasticidade, né? Olha só, são tarefas simples, por exemplo, como escovar os dentes com a mão contrária, de costume. O que vai acontecer? Você vai estimular o cérebro a buscar um outro caminho para dar essa resposta. Vestir-se de olhos fechados, ler atentamente, estimular o paladar com sabores diferentes, mudar a rota para ir ao mesmo destino, entre outras atividades que possam trazer experiências diferentes e de costumes. Isso é muito importante conosco mesmo, né? Nós vamos perceber, vai chegando uma idade, um certo momento da vida, nós precisamos estar também estimulando nossas questões cognitivas, porque elas também vão se perdendo. E o estímulo, ele se faz necessário até o fim da vida. E que bom que hoje nós podemos ter acesso a estes conteúdos maravilhosos, onde nos clareiam, onde nos elucida algumas informações com relação a essas áreas da neuroplasticidade, da reabilitação do nosso cérebro. Então, nesse sentido, já findando esse módulo, nós trazemos essas informações voltadas à reabilitação, à estimulação cognitiva, a importância da escola, o papel da escola dentro desse processo com os alunos com déficit intelectual e acreditando que, de acordo com alguns pressupostos da neurociência, o desenvolvimento e a aprendizagem, eles são possíveis com os estudantes com déficit intelectual, com práticas, desde que elas aconteçam, essas práticas pedagógicas e estimulação, por meio de atividades como cartazes, soroban e softwares, entre outros. O estudante com déficit intelectual, ele vai conseguir sim focar a atenção em algo, mas este algo, ele tem que fazer sentido para este aluno, para que ele possa estimular. Então, dentro dessa proposta toda, é importante ressaltar, primeiramente, que os estudantes que apresentam déficit intelectual, eles vão apresentar, ou seja, eles vão demonstrar limitações nas áreas da memória, da atenção e da concentração, dependendo do nível do déficit intelectual apresentado. Nós vimos lá no início com a professora Alessandra que nós temos do nível mais leve ao nível profundo de déficit intelectual, de déficit no processamento cognitivo. E por isso nós somos convidados a investigar até onde este meu aluno ele é capaz de se desenvolver. Então eu encerro com vocês pontuando uma questão de fundamental importância: a interação entre família e escola dentro de todo esse processo. Não adianta conhecermos todo um processo cerebral, toda uma conexão neuronal, toda uma estruturação cognitiva de como se movimenta, como acontece, se eu não tenho essa parceria junto com a escola e a família. Pois eles são, ou essa família, essa escola, é a principal instituição de reabilitação para essa criança com deficiência intelectual.
veja bem, tanto em casa como na escola, ele já vai começar o seu processo de reabilitação. Deve-se dar direcionando os objetivos de desenvolvimento de forma conjunta, porque não acontece esse processo se eu, família, sou super protetor e não quero, eu crio todo um cuidado com este estudante, ele não pode, ele não faz, ele não consegue, enquanto que na escola eu estimulo, então vai haver uma dissintonia nesse processo, então eu preciso do caminhar junto, dessa interação entre família e escola. E fica essa dica fechando este módulo de neuroplasticidade, reabilitação e educação do estudante com déficit intelectual. Pessoal, gratidão, espero que tenham oferecido para vocês de forma, claro, rápida, porque aqui é só de forma sucinta mesmo, para que vocês sintam o desejo de buscar os artigos, porque ali a proposta dos materiais que estão ali estão de forma mais profunda e detalhada para que vocês compreendam, ok? Neste módulo, nós não teremos nenhuma atividade, permanecerão a leitura dos artigos, mas vocês assistirem a videoaula e os vídeos que foram colocados na plataforma. E nós teremos no último encontro uma videoconferência a qual dialogaremos com todos os conteúdos, desde o primeiro até o último. Muito obrigada pela oportunidade e até o próximo módulo.